A maternidade, ela pode vir tanto via natural, como também pela via da adoção. Você conhece quais são os direitos da adoção? Você, por exemplo, já ouviu falar em filiação socioafetiva? Para falar sobre isso, a gente recebe a advogada especializada em direito da adoção, Ana Okazaki, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o processo de adoção. Ana, bom dia, obrigada por ter vindo. Opa, boa tarde, né? isso. Meu Deus, a pessoa parece que nem almoçou. Porque assim, né? Bom dia até almoçar. Não almoçou, você fica no bom dia o dia inteiro. Exatamente. Ana, mãe, pai é quem cria. A gente sempre ouviu falar isso. Exatamente. E na verdade é isso, É né? verdade, com A gente está certeza. aí prestes Dia das Mães, a gente fez questão de fazer um programa sobre mães adotivas, não é verdade? Acho que isso é muito importante a gente falar, porque tem muitas avós que acabam adotando Sim. os netos, Sim. parentes, e a adoção legal mesmo. No Brasil, isso sempre existiu, mas legalmente já mudou muita coisa. Sim, mudou muita coisa. Inclusive, assim, é comum, né, que os avós exerçam a guarda dos netos, mas a adoção de um avô com relação ao neto não é permitido legalmente. Olha só. Nem do irmão, entendeu? Porque você já tem uma relação parental, parentesco, né? Já tem um parentesco ali, como avó, como avô, como irmão. Então, não é permitido que exista essa adoção legal, né? De quem é um avô ou uma avó com relação ao neto. Mas a guarda, sim. Né? Então, digamos que o seu pai e sua mãe não exista mais ou, né, por alguma razão, não estão exercendo aquela função com relação às responsabilidades que existem. Então, quem vai exercer a guarda? O avô ou a avó. E daí, sim, você pode regulamentar a guarda, legalizar aquela guarda de fato, né, para que ela se torne uma guarda legal e você, sim, tem um documento que demonstre que realmente você é o responsável pelo seu neto, como guardião, né, não como pai ou mãe, porque você já é avô, entendeu? E a situação da guarda, ela muda. Nós tivemos, assim, uma grande mudança em 2019 com relação ao início do processo de adoção. Desculpa. Como você faz para adotar uma criança quando você quer adotar uma criança? O que você tem que fazer? Às vezes isso é muito obscuro ainda na sociedade, né? Se pensa assim, é um processo muito longo, é difícil, eu vou ter que aguardar anos para isso, não vou conseguir. E desde 2019 isso melhorou, porque hoje é possível que você inicie o cadastro através de um site. Você vai falar sobre esse site, então, mas a gente ajuda tem muito. pergunta de telespectador Opa, exatamente sobre vamos lá. isso. 43 999520380. Esse é um assunto que rende muito. Se você tem dúvidas, manda a sua pergunta aqui para a doutora Ana. 43 999520380. Primeira pergunta é o seguinte, coloca aí na tela. Eu não pude ter filhos biológicos, mas eu tenho muita vontade de adotar. O tempo foi passando e eu hoje tenho 53 anos. Eu acredito não ter mais condições de fazer isso, porque eu nunca me casei e eu sempre ouvi dizer que justiça concedia apenas para casais. A Isaura da Zona Sul. E aí, doutora? Nossa, é muito pertinente a pergunta não dela, é? né? Porque ela traz a situação da idade e a situação do relacionamento que ela não tem, né? Um cônjuge, um companheiro. Sabe que pode, né? Permitido você adotar? Olha, a lei não traz nada com relação à idade máxima. A única situação que ela traz é com relação à idade mínima. Então, o mínimo para você adotar é que você tenha 18 anos. Então, você tem que ter atingido a maioridade civil, 18 anos, e que você tenha uma diferença de idade sua com relação à criança que você quer adotar de pelo menos 16 anos. Tem que ter essa diferença? Tem que ter. Olha, gente. Então, não tem como você ter 18 anos e querer adotar uma adolescente de 16. Né? Tá. Não dá, entendeu? O exemplo, assim, o que a lei quer falar? Ok. Então, assim, você tem 18, você tem condição mental, financeira, tem estrutura para adotar, perfeito. Desde que exista uma diferença de idade de pelo menos 16 anos, tá? Uau. Agora, se a Isaura tem 56, como a lei não fala qual que é o máximo da sua idade, perfeito, a Isaura pode adotar pelo critério etário. E com relação ao fato dela não ter um cônjuge, um companheiro, é possível? Sim. Pessoas que não têm um companheiro, um esposo ou uma esposa podem também adotar, desde que ela esteja dentro dos outros critérios, né? Então, que ela tenha uma situação estável, emocional, psicológica, que consiga amparar uma criança como filho, né? Adotar essa criança. Então, o fato de não ter um cônjuge não é um motivo de proibição. Inclusive, é tratado de forma igual pessoas heterossexuais,
homossexuais, não há nenhuma distinção para você adotar, né? A sua opção sexual não faz diferença, muito menos se você é casado ou solteiro. Você tem a possibilidade de adotar, sim. Então, a Isaura ainda tem essa... Ela pode. Né, se ela tem essa vontade, ela tem que fazer o cadastro, né? Ela pode ir diretamente ao fórum, na Vara da Infância e da Juventude, levar a documentação ou através daquele site que eu estava mencionando para você. Coloca o site aí no vídeo pra gente, vamos mostrar o site, olha só. Você que tem vontade, aquele desejo no coração. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai colocar aí, ó, cnj.jus.br. Aí você vai entrar nesse daqui, ó, Conselho Nacional de Justiça, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Você vai colocar aqui, ó, pré-cadastro de pretendentes, tá bom? Você vai fazer um pré-cadastro. Vai fazer esse resultadinho da soma, 1 mais 7, mais 8, coloca 8 aqui. Coloca 8 aí. Dá um continuar. Ó, aí já sabe fazer conta, Diego, parabéns. Vai dar um ok aqui, registro, e você vai começar. Daí você vai começar a fazer, preencher tudo. É simples. Agora a questão é a partir daí, doutora. Exatamente. É muito demorado, é moroso. No Brasil, quanto tempo depois de preenchido isso daí, o que acontece? Olha só que interessante. Aí nesse sistema, né? Então você não quer ir até o fórum, facilitou. Desde 2019 chegou o site, você preenche isso dali. Só que os critérios que você insere pode ser o que vai levar a essa morosidade. Por quê? Se você só quer um bebê recém-nascido, branco, dos olhos azuis, você vai levar muitos anos para conseguir. Não é verdade? Porque é um critério muito específico. Se você escolhe um sexo ainda daquele bebê, um bebê sem nenhuma doença, sem nenhum problema, que os pais não eram usuários de droga. Então, assim, vai delimitando. Você entende? Entendi. Agora, se você coloca que não tem restrições, que você aceita adolescente, aceita irmãos, né? É muito rápido. É verdade que os irmãos não são separados? É difícil separar os irmãos. É, né? E é difícil também um casal querer 2, 3 de uma vez só, né? Então, esses critérios que você vai colocando, que pode fazer o tempo, né, aumentar. Agora, se você fala, você está disposta a adotar qualquer criança... Uma criança típica, por exemplo, com algum tipo de deficiência. Exatamente, né? Aí você vai ter muito mais acelerado o Mas seu esse processo. acelerado pode chegar de quanto a quanto tempo? Dentro de um ano você já consegue. Exatamente. Exatamente. Crianças que estão nos abrigos, né? De muito, esperando, né? O que tem de criança, a gente chama de adoção tardia, quando a criança já tem aí seus 12, 13, 14, 15 anos. E precisa ser adotada, é uma criança. E muita gente que não quer, não, eu quero pegar bebezinho. Mas tem um monte de criança aí em abrigo esperando ser adotada. Quanto mais tempo vai passando, mais difícil é para eles, né? Porque a peneira ali, né, de quem se inscreve e coloca os critérios, vai dificultando para que eles achem um lar, né? Um lar acha essa criança. E como é que funciona? Uma vez que você fez o cadastro, colocou a documentação, você vai passar por outros processos, né? Vai passar pela avaliação psicológica, vai fazer um curso, né? Isso, tem toda uma preparação. Até para que você também seja preparado, porque o simples fato de você receber uma criança, quem gera já vem passando por aquilo, né? Já vai entrando no ambiente da maternidade, já é difícil. Imagine você receber a criança, né? Da noite para o dia te ligam e recebe. Então, assim, você vai fazer o curso para ver se você está apto. E existem situações que mesmo você tendo critérios de possibilidade financeira, de estabilidade, você ainda é rejeitado. Por quê? Porque você está usando aquilo para suprir uma outra necessidade. Então, digamos que o critério da psicóloga observe que você está querendo suprir um casamento que não deu certo ou a morte de um filho. Tudo isso vai ser avaliado. Se perceber que você está querendo usar a adoção para suprir uma necessidade particular sua, possivelmente você não vai ser uma pessoa aceita para adotar. Entendeu? Gente, as coisas mudaram muito. E quando a gente fala de adoção legal, é a adoção legalizada, o que é correto, que está dentro da jurisprudência do Brasil, dentro da lei do Brasil. Antigamente, ainda mais na área rural, né? Pegava um filho, tinha um monte de filho, daí dava pro patrão. Exato.
Passar tava pro tudo tio, bem, né? passar pro tio, passar pra avó. Então, a adoção era uma coisa de boca a boca, não havia uma documentação, não havia uma legislação que cuidasse, porque tudo para, na verdade, proteger também, não é simplesmente existe para ficar mais difícil, não. Existe para proteger a criança, porque eu não posso adotar e falar assim, ai, não dá certo, dá muito trabalho, eu não quero mais, toma. É uma vida. Exato. E com vidas, a gente não brinca. Só para finalizar o procedimento aqui da adoção, uma vez que você passou por todos esses critérios, psicológico, passou pelos documentação, tudo ok, aí você vai ter acesso ao abrigo para ver a criança que vai dar certo. Dizem que com essa você. parte é a mais bonita, né? Porque você já está esperando. Exato. Você tá... E a criança também, né? Esperando um lar. Então você vai começar paulatinamente. Então, você vai ter direito de levá-la a passear com você em alguns momentos, né? E posteriormente... E já é sinalizado para a criança que a pessoa está querendo adotar? Sim, sim, já é quando sinalizado. Ela vai visitá-la no abrigo? Exatamente. E aí, se você percebe que deu certo, né? Aí você vai ter o direito de levá-la para o seu lar para conviver com essa criança. E aí, se tudo der certo, existem famílias que não dá. Devolve a criança depois que levou para o lar. O que é bem trágico e traumático para essa criança é que às vezes ela passa por 3, 4 lares e nunca adota. E é devolvida. É devolvida para o abrigo. Exatamente. Aí você leva para sua casa e passa a conviver com ela por mais um período. Dando certo, aí sim, entra-se com o processo de adoção, porque até então era um cadastro prévio, né? Entra-se com o processo de adoção e aí a juíza vai conceder o seu direito de maternidade e paternidade sobre aquela criança. É emitida uma nova certidão de nascimento, inclusive com a possibilidade de mudar o prenome dela. Uau! Então, se ela se chama Maria, ela pode se chamar Paula. Se ela quiser também. Se ela quiser, se ela aceitar. Se ela é uma bebê, ela não vai nem questionar. Você escolhe o nome daquela criança. Coloca-se o seu sobrenome e toda a sua ascendência ali para que ela se torne realmente seu filho. Doutora Ana arrasa, fala bem, né, doutora? Adorei. Ô, gente, você já ouviu falar em adoção socioafetiva? Eu vou falar bem a verdade para você, eu nunca tinha ouvido falar, mas existe. Olha só esse caso desse telespectador. Eu tenho muito amor pelo filho da minha ex-namorada. Ele é como um filho para mim. Eu convivi com ele dos 2 aos 13 anos. Mas, infelizmente, a relação acabou. Será que eu posso pedir a guarda? É o Mauro da Zona Oeste. Isso tem a ver com a maternidade, com a adoção socioafetiva? Exatamente. Você já ouviu falar das famílias multiparentais? Sim. É quase que... É isso aí. Então, você tem o pai e a sua mãe biológicos. Tá. Mas a sua mãe tinha um relacionamento com o nosso telespectador ali. E ele acabou o relacionamento, mas ele conviveu com essa criança, ele criou essa criança durante o relacionamento com a mãe dela. E agora ele não tem mais o relacionamento, mas ele tem amor pela criança. E a criança também amor por ele. Exato. Ele pode pedir a guarda, por exemplo, ele pode pedir direito de visitas para poder conviver, manter o convívio com essa criança? Sim, é o que nós estamos tratando de paternidade socioafetiva. Você não é um pai biológico, mas você criou, você conviveu e você quer ter direitos sobre essa criança e ela reciprocamente. É exatamente isso. Isso é muito bom. É bom. Não é bom sim, Isso é muito são bom. situações da sociedade, porque aí essa criança que às Mas vezes... isso é recente? É recente, mas nem tanto. Já vem acontecendo há uns 4 anos. É recente? É. Então, assim, ela vai ter, digamos, que ele não vai ter ele não vai adotá-la, porque ela tem um pai, mas ele tem a guarda ou ele tem direito de visitas. Ela vai considerá-lo como um segundo pai, mesmo já tendo o pai biológico e a mãe normalmente. Então, ela vai ter 2 pais e uma mãe. Né, aqui nós chamamos de família multiparental. Mas daí ele tem obrigatoriedade também de assumir pensão? Se ele tiver guarda, sim, né? Tudo que você tem de direitos, você tem de deveres, né? Entendi. Então, se você adotar, então, meu Deus, aí sim, né? Agora... Gente, olha quanta coisa. É o direito de família e ele vai evoluindo conforme a sociedade, então, né? é o que eu falei, isso é recente, faz 4 anos. Mas, gente, 4 anos, né? É super recente. E ainda vai evoluir mais e é uma constante mutação. Sim. O que é muito bom para proteger a integridade das crianças, os laços que são criados, né? Isso é importantíssimo. É o ser humano na sociedade, né? Vai criando novas situações
E as crianças ali envolvidas, o direito tem que também tratar para se preocupar com todas essas situações da modernidade, né? Se você falasse disso há 20 anos... Nossa, ia assustar. Ia Que assustar, é isso? com Tá certeza. doido? Imagina. Como assim, 2 pais? Você não tem direito algum. Acabou o relacionamento, sai daqui. Sai daqui, né? é. Agora, hoje não. Você se preocupa com aquela criança que desenvolveu uma relação de afeto com aquele Indivíduo, senhor, aquele é. indivíduo que a criou. Né? Esteve lá durante 10 anos da vida dela. É isso. Ana, obrigada. Foi um Por prazer nada. recebê-la. Eu quero que você volte mais vezes. Oh, estaremos Maravilhosa, eu adorei!